A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão de coaching jurídico, tem a honra de recebê-los para o webinar Produtividade na Advocacia, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Maria Olívia, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Uma grande alegria estar aqui em mais um evento com todo mundo aqui, o evento da Comissão de Coaching Jurídico. Quero agradecer aí ao OAB São Paulo, em nome do nosso presidente, do Caio Augusto, do vice-presidente Ricardo Toledo, do Alexandre Rolo, que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos, a todos aqui da OAB. Estava falando para eles aqui o que seria da minha vida, na nossa vida na comissão, sem eles, que são tão fantásticos nesse apoio, e sem sombra de dúvida também os participantes que de uma forma tão generosa aceitaram o nosso convite aqui de doar seu tempo para poder falar sobre produtividade, doar seu tempo para falar de produtividade, né? Então, tá ligado, e a gente poder levar esse tema que é tão importante. Tempo é vida, tempo é o recurso mais equalizador que a gente tem hoje em dia, então eu vejo que a importância disso é imensa. Então, queria só dar um briefing aqui de como funciona. A gente está indo para a 4ª edição desse evento que a gente faz pela Comissão de Coaching Jurídico, que o objetivo aqui é um debate entre os participantes, que a gente solta a pergunta para um deles e a gente vai fazendo uma dinâmica de rodízio dessas perguntas e cada um aí tem 3 minutos para responder, daí com direitos a réplicas, tréplicas e coisas do tipo, para poder ficar bem dinâmico. Então, gente, obrigada. Sugiro para todos os participantes que, nesses 3 minutinhos da primeira pergunta, aproveitem, façam a sua apresentação também, né? Falem um pouquinho do seu trabalho e tal, e depois manda a resposta. E é isso, então vamos conversar aqui, e aí eu quero começar, né, fazendo a pergunta para todos aqui, começar com a Soraya, porque é convidada da gente, depois, óbvio, o primeiro espaço para as mulheres, Luísa, que está, né, do meu lado aqui como vice-presidente da comissão, Edson, que é nosso membro, também Mário Ezequiel, tão querido. Vou começar com a Soraya, convidada aqui, fazendo uma pergunta para ela. Soraya, então vamos falar sobre produtividade. Acho que muitos advogados vivem uma linha de trabalho sozinhos, né? São pessoas aí que trabalham de uma forma mais, tem uma sociedade às vezes unipessoal, essa autonomia de trabalho, tem essa questão de como lidar com o tempo e esse dia a dia da advocacia. Então, queria saber de você como ser mais produtivo na sua concepção, atuando sozinho. Boa tarde. Rapidamente, eu não poderia deixar de agradecer o convite, fiquei extremamente lisonjeada, não só pelo convite da Luísa e seu, Maria Olívia, mas também por poder participar dessa roda com todos esses palestrantes ou debatedores, ou seja lá como a gente for chamar agora, porque é uma honra, tá, gente? Muito obrigada. E meu nome é Soraya Salomão, eu sou advogada, sócia de um escritório aqui no Rio de Janeiro, onde eu faço a gestão do meu escritório. Então, para que eu não fique louca, porque todo advogado começa o seu dia com preocupação se está perdendo o prazo, né? Eu acho que é comum. Então, para a gente não ficar louca, a gente foram desenvolvidas algumas técnicas para ter mais produtividade. E aí, pensando nessa atuação sozinha, respondendo já a pergunta, Maria Olívia, eu acho que o melhor caminho para qualquer advogado e advogada é que ele faça uma rotina de planejamento e, preferencialmente, consiga transportar o escritório dele totalmente para o digital. Eu sei que isso é muito curioso no dia de hoje, a gente falar um pouquinho sobre o escritório digital, porque estamos na pandemia, né? Mas eu tenho vários colegas e mentorados que eu já ajudei, que eles não têm noção do que é ser 100% digital, e aí trazer
tanto a agenda, tanto todo o processo para armazenamento e, consequentemente, ter planilhas, né? Eu uso muito de planilhas para poder ter essa atuação de uma forma mais tranquila. Então, para mim, a melhor forma de atuar de forma produtiva é organizar o seu escritório digital e efetivamente ter um controle dos seus processos, dos seus clientes, dos seus procedimentos através das planilhas. Por hora, eu acho que para a gente começar a brincar com esse tema seria a minha primeira indicação, que eu sei que já tem pano para manga para todo mundo falar também. Obrigada, tá? Maravilha, obrigada, Soraya, pela participação. Luísa levantou a mão. Luísa, a palavra é sua. Aproveito. Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição desse webinário. Maria Olívia e eu sempre falamos o quanto esse evento é realmente especial, a oportunidade de trocar ideias com tantos colegas. Então, muito obrigada aos colegas que estão aqui e também muito obrigada às pessoas que estão aqui nos assistindo. Soraya falou sobre a questão da agenda digital. E isso realmente me chamou a atenção, porque eu sei que é uma dificuldade que muitos colegas enfrentam. Sair, certo, da agenda física e ir para a agenda digital. Eu mesma passei por essa dificuldade. Até 2019 eu utilizava a agenda física e era realmente um tabu que eu tinha, sair do físico e ir para o digital. Então, aqui a reflexão que fica até mesmo para os colegas que querem buscar maior produtividade com a questão dos sistemas, com o uso da tecnologia, com o uso do digital, é se permitir fazer testes, explorar o mercado. Hoje nós temos diferentes softwares, diferentes aplicativos, diferentes sistemas. Então, uma boa ideia é que você comece a mapear quais são os softwares, os sistemas que você está precisando e depois disso que você comece a fazer uma pesquisa de mercado sobre qual deles vai preencher aí melhor as suas necessidades. Então, isso é realmente algo muito importante, lembrando que produtividade não se faz sem disciplina, né? Aqui a gente coloca, então, sai do digital e coloca mais esse assunto para debate. Você vai ser realmente produtivo quando você tiver desde a gestão do tempo adequada, que passa pelo planejamento e pela ferramenta, mas também quando você tiver o comportamento correto para poder ser de fato produtivo. Muito obrigada. É isso. Maravilha. Fica à vontade, Soraya, para falar. Eu acho que vale compartilhar, porque eu fui uma das pessoas que renegou a agenda digital. Meu escritório ele é totalmente digital desde 2018, muito antes da pandemia, mas eu não tinha uma agenda digital, eu carregava um planner. E aí, quando eu conheci a Luísa foi uma das pessoas que forçou aquela barra, né, porque a gente fica um pouco relutante, e eu trouxe a agenda digital para a minha vida. Dando isso, essa experiência, né? A gente não tem como ser mais produtivo se a gente não se colocar num local diferente, porque vamos ter resultados iguais fazendo coisas iguais. Eu acho que também faz parte da produtividade, pegando todo esse gancho, a gente está aberto, não só a sermos treináveis, mas abertos a novas perspectivas, porque às vezes o nosso olhar está viciado. E por isso eu reforço, para mim essa mudança foi muito importante, eu relutei muito, mas está valendo a pena. Então, se valer para você que está aí do outro lado, né, fica a nossa dica reforçada. Legal. Mário, Edson, querem fazer alguma consideração? Eu acho que sim. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí. Obrigado a Olívia, a Luísa pelo convite, aos colegas aqui, ao Edson e a Soraya, por esse espaço aqui, a OAB, obviamente, por estar organizando isso e estimulando algumas discussões importantes. Bom, me apresentar rapidamente, eu acredito que talvez parte não me conheça. Eu não sou advogado, né? Eu sou economista, né? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, a minha relação com a advocacia tem aproximadamente aí 20 anos. Eu administrei em 2000 o Matos Filho Advogado, fui para lá para administrar o Matos Filho, fiquei até 2016. Em 2016, eu saí e montei uma consultoria, que é a Bórea, em assessoria para gestão de escritório de advocacia. Nesse período também, enquanto estava no Matos Filho, me envolvi muito com essa área de gestão de história de advocacia, que lá atrás, quando eu vim, era novidade, estamos falando de 20 anos aí, mas dei aula na GV durante 8 anos, tenho um livro escrito Gestão Eficiente de História de Advocacia, fazendo meu jabá aqui, ó. Tive coluna na última instância, coluna na Conjur, enfim, tenho canais na Bórea com vídeo, no YouTube com vídeos, enfim. E eu estou nesse mercado já há esse tempo.
de fato, toda vez que a gente é obrigado, isso é natural do ser humano, toda vez que a gente é obrigado a sair da zona de conforto, a gente fica incomodado, né? Óbvio que tem pessoas que fazem isso com mais tranquilidade, mas é natural. Então, quando eu tenho que usar uma ferramenta nova, algo novo, a gente sempre fica desconfortável. Mas é só a gente olhar o passado e ver por várias mudanças pelas quais nós passamos e vamos aprendendo que, às vezes, é só uma preocupação por estar assustado com isso. Mas o uso dessas ferramentas, sem dúvida alguma, ajudam muito. Então, sair aqui no exemplo que foi dado, sair do papel e ir para o digital, né, utilizar isso, e aí você pode ir sofisticando, ou seja, atrelando essas agendas a outros aplicativos. Vai depender muito da necessidade de cada um, do tamanho de cada um, da disponibilidade. Mas, por exemplo, hoje você tem quem usa timesheet, você tem timesheet atrelado à agenda, que à medida que você faz, e por voz, então você está voltando de uma reunião, você pode gravar o tempo que você fez lá a reunião, pode automaticamente compartilhar com todos que participaram da reunião, que um grande problema de timesheet tem 5 pessoas na reunião e cada um escreve na hora de mandar para o cliente alguma coisa, põe um tempo diferente, isso pega mal para burro quando vai aberto. Pô, nós estávamos na mesma reunião, um fala isso, fala aquilo. Então, isso ajuda na produtividade, que uma pessoa faz isso, copia todos, todos validam. Então, aquilo que você perderia muito tempo, você faz isso. Agora, é óbvio que utilizar essa ferramenta depende da necessidade, quem precisa de fazer timesheet, qual é o custo disso, né? Mas você pode ir sofisticando. Acho que o grande momento aqui para a gente iniciar a discussão, e pelo ponto que foi colocado, é que existem, sim, inúmeras ferramentas que podem e que nos ajudam a ser mais produtivos, né? Então, assim, não existe ferramenta específica para cada um, porque depende do tamanho da necessidade. O que fala? Esteja atento a qual ferramenta vai contribuir para você. Mais do que isso, qual ferramenta você se sente mais confortável? Às vezes, as duas ferramentas ou mais têm a mesma eficácia. Agora, eu me sinto mais confortável, o jeitão dela, a cara dela é mais fácil trabalhar. E isso ajuda na produtividade. E exercício, tentativa e erro. Hoje a gente vive, no mundo, eu costumo dizer que a gente vive em beta. Nós estamos aprendendo continuamente. Beta, que é? Quando o sistema está em beta, é que ele está em desenvolvimento. Antigamente você desenvolvia e só lançava para o mercado depois de pronto. Hoje não funciona mais assim. O Instagram, o Facebook coloca no ar, em beta, às vezes bug e vai corrigindo. A nossa vida hoje é beta. E para o advogado isso é complicado, né? Porque ele não gosta de erro. Então, assim, eu tenho que tentativa e erro. Eu vou colocar, eu falo, aprendamos com startup. Errou, corrige rápido, errou, corrige rápido. E vamos aceitar isso. Vamos conviver que eu estou em desenvolvimento. Porque não dá mais para esperar para ficar pronto. Mário, não querendo te interromper, mas dentro dos 3 minutos para democraticamente levar aqui para todo mundo, tá? O Edson pediu a palavra, temos ainda muito espaço aí para esse bate-papo. Vamos lá. Edson, sua vez. Tem que desativar o mudo. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Honrado estar aqui participando com a Soraya, com o Mário, com a Luísa, né? Com você. Poder trazer conhecimento, que é extremamente importante, né? Hoje tem muita informação, mas trazer um conhecimento qualificado é bastante importante, né? Então, acho que o objetivo aqui. E as 3 pessoas comentaram coisas totalmente importantes. A Soraya falou do escritório digital. Hoje tudo é digital. Se você não estiver digital hoje, a sua produtividade tende a ser um pouquinho aquém daquilo que talvez você espera ou que as pessoas esperam de você. Então, isso é extremamente importante. A Luísa falou de disciplina, né? Disciplina é fundamental em tudo. E disciplina dói no início, né? Até você colocar um gatilho para o seu cérebro entender que aquilo deva ser uma rotina e começar a aceitar aquilo bem, sem gastar tanta energia, é meio complicado. A gente não gosta, a gente fica relutando, apanha com isso, perde algumas oportunidades, até chegar ao ponto de falar, não, eu preciso criar disciplina, e aí sim você começa a entender que a coisa começa a fluir e abre a sua mente para outras oportunidades. Então, acho que, em geral, os 3 falaram muito bem disso aqui, e só para me apresentar rapidamente aqui,
Eu sou o Dr. Edson Queiroz, eu sou coach, sou advogado, né? Então, eu atuo nessa área de consultoria, de planejamento e consultoria, na verdade, e ministro alguns cursos também voltados a coach e diversos também sobre coach jurídico. Nesse primeiro momento é isso. Gente, obrigada aí. Acho que as discussões, né, começaram muito bem. Começamos aí com chave de ouro. Acho que essa linha mesmo de entender que é muito bem falado que essas ferramentas são necessárias no mundo de hoje. Acho que um dos pontos que a gente fala da produtividade hoje em dia é entender um pouco dessa linha do uso da tecnologia, daquilo que pode ser automatizado, que a gente ganha tempo. Não dá para competir com a tecnologia. Por outro lado, também eu vejo a corrida pelas ferramentas, às vezes, né? Ou a falta de, ou o excesso. Então, também, o coleguinha usou, eu vou incorporar para mim. Não, peraí, deixa eu analisar, né? Aquela história do menos é mais. Então, eu tenho que ver se faz sentido, o que faz sentido para mim, se eu trabalho sozinho, se eu trabalho com equipe, o que faz sentido para a equipe, e também não sair explodindo em 10 mil coisas, porque cada ferramenta tem o seu aprendizado e tem o seu desgaste. Produtividade, tempo é vida. Então, tudo isso é importante a gente ter na cabeça. Então, para agora continuar aí o nosso debate, eu vou chamar, né, o Mário Ezequiel, fazendo a pergunta para ele. E aí, Mário, eu queria saber por que é importante, você que é da área de gestão jurídica, então a gente trouxe essa linha do viés do advogado como a linha também da gestão jurídica, né, do escritório de advocacia. Por que é importante eu me preocupar com essa produtividade na esfera da gestão dos escritórios de advocacia? Mário, 3 minutos. Bom, assim, a importância da produtividade ela está presente em todos os segmentos. Cada vez mais nós somos cobrados para entregar coisas mais rápidas, com maior qualidade e a um custo menor. Então, isso faz parte do mercado como um todo. Quando você olha para o mercado jurídico, onde a competitividade é enorme, nós estamos falando aí de 1.200.000 ou um pouco mais de advogados, aproximadamente 100 mil sociedades de advogados, a competição é muito grande. Então, qualidade técnica é pressuposto. Eu tenho que entregar um serviço de qualidade, mas não é suficiente. Não basta eu ser um excelente advogado. De novo, isso é pressuposto. Se eu não tiver isso, eu estou fora do mercado. Agora, eu tenho que entregar isso com rapidez. Nós, hoje, somos cobrados por rapidez. As pessoas não têm mais paciência, né? O último acrônico aqui que roda é o famoso BANI, né? Onde o A é de ansioso, de ansiedade. A sociedade está ansiosa, nós somos ansiosos, nós queremos respostas imediatas, nós queremos coisas para ontem. Se nós queremos, os nossos clientes também querem. Portanto, eu tenho que ter isso rápido. Agora, eu não posso perder qualidade, então eu tenho que utilizar ferramentas para que eu possa, de fato, ser produtivo, né, de uma maneira simples. Produtividade é fazer mais com menos, né? Ou seja, eu entrego mais num curto espaço de tempo ou com menor custo, né? Tem diferentes variáveis aí. Mas para ficar nesse ponto, eu acho, porque o mercado demanda isso. Nós exigimos isso e nós fazemos parte do mercado. Os nossos clientes também exigem isso. Então, se eu não for produtivo, eu corro o risco de não ser competitivo e, portanto, posso estar fora desse mercado. Alguém quer falar? Luísa, por favor. Acho que o Mário tocou num assunto importantíssimo e acho que aqui é interessante, trazendo um pouco para o aspecto prático, né, dentro do escritório de advocacia, é pensar que essa gestão ela começa um passo antes, que é na hora do planejamento. Então, a importância de planejar procedimentos e processos internos para que a gente possa trazer essa produtividade na hora da execução. Muitas vezes a gente começa a atuar, a gente começa o nosso escritório sem ter esses procedimentos internos. Então, nós não temos um procedimento, um processo para atendimento ao cliente, nós não temos um procedimento para fazer a gestão financeira do escritório, nós não temos o procedimento para fazer o marketing hoje, que está tão em alta, o marketing digital. E aí a gente começa a fazer as ações, só que essas ações, elas não são sequenciais, essas ações não foram planejadas. A gente
muitas vezes não consegue entender a relação de causa e consequência dentro dessas atividades. E o que acaba acontecendo é justamente a improdutividade. E também, pior do que a improdutividade por si só, me parece, é aquela sensação de frustração que começa também a atrapalhar o controle emocional do colega advogado, porque ele começa a se ver sempre cheio de coisas, mas não com resultados que sejam substanciais. Então, aqui, pensando por esse aspecto, eu acho que vale a pena a gente também olhar para o planejamento dessa gestão, para o planejamento desses procedimentos, para que aí a gente já comece a trabalhar com uma produtividade que realmente eu vou precisar fazer menos coisas para ter melhores resultados, porque está tudo planejado. Maravilha, Luísa. Alguém quer dar uma complementada nisso? Vai lá, Edson. Acho que a Luísa falou numa questão que é importante. Quando você não gera produtividade, você acaba gerando uma frustração. Além disso, você também perde clientes, né? E aí vira uma bola de neve. Então, não tenha dúvida que fazer um planejamento é o início de tudo, porque o planejamento vai te dar uma direção, vai dizer exatamente aonde você quer chegar e como você vai chegar lá, né? E aí envolve você captar cliente, fidelizar cliente e ser produtivo usando ferramentas que vai te auxiliar no dia a dia, né? Esquecer aquele escritório da pastinha, né? Quem vai bastante em fórum, pelo menos íamos, né? De vez em quando a gente encontra uma pastinha lá, né? Solta por lá. E hoje em dia, isso praticamente está caindo por água abaixo, até porque nós estamos digital, né? E no digital você tem um acesso à informação, né, em qualquer parte, onde você estiver, basta abrir o seu celular, o notebook, você ter essa informação. E você também falou numa questão importante, que é ter disciplina na hora de selecionar esses softwares que vão te auxiliar, porque existem milhares, né? Um amigo usa, o outro usa, eu começo a usar, daqui a pouco aquilo, em vez de gerar produtividade, vai gerar improdutividade, porque você começa a ter informações em vários lugares e que não se complementa, não se completa. Então, isso dificulta o dia a dia dos advogados, principalmente dos novos advogados que estão chegando no mercado, né, no 6º ano, como a gente costuma dizer, e aí esbarrem toda essa burocracia e acaba não tendo produtividade e isso gera uma frustração. Maravilha. Eu vi que a Soraya levantou a mão. Antes disso, eu quero só cumprimentar aqui o secretário-geral da CAASP, Antônio Ricardo Miranda, que está aqui na sala com a gente. Está aqui com a câmerazinha fechada, mas fica à vontade também. Se quiser participar, falar alguma coisa também, se quiser trazer alguns adendos, vão ser super bem-vindos, enriquecedores aí para essa nossa tarde produtiva. Obrigado. Na verdade, eu estou aqui para aprender. Então, eu entrei num link, nem sei porque apareceu a minha tela aqui até, mas assim, estou aqui para ouvir, estou gostando muito. Parabéns a todos e estou aprendendo com vocês, ouvindo aqui no meu fone, ó. Obrigada mesmo. Soraya, a palavra está com você. Complementando tudo que foi dito até agora, eu acho que também é de extrema importância, quando eu faço a gestão no escritório, o fato de eu saber para quem eu quero atuar, porque eu fiz um planejamento do meu negócio. E eu revejo esse planejamento anualmente, já tive um momento que eu precisei rever em 6 meses, porque nós, para sermos produtivos, precisamos saber aonde a gente quer chegar, né? E isso leva ali, a gente transporta isso para o escritório, que é o nosso negócio. Eu acho que, se a gente fosse pensar numa cadeia, se você já está atuando com o escritório sozinho ou não, pense em fazer o seu plano para tentar entender para onde você quer ir, porque isso vai te otimizar. Eu não pego qualquer cliente, não porque o cliente é bom ou ruim para mim, mas porque eu decidi que eu quero o nicho X ou Y, Z, e aí eu tenho que customizar toda a minha operação de acordo com o cliente que eu quero atender, e eu vou me tornando mais produtivo. E aí, até pegando o viés do software e de todo o procedimento interno, eu não posso criar dentro do meu escritório o mesmo procedimento interno para ser produtivo para o meu cliente pessoa física,
que está, por exemplo, lidando com direito de família, que eu tenho isso dentro do escritório, para um cliente supermercadista, que é um nicho que eu costumo atender. Eu tenho que customizar toda a minha operação para eu ser produtiva. E o advogado, para customizar, ele precisa saber quem ele quer atender, até para dizer o não. Né? A gente, às vezes, tem que ter firmeza. Advogado bom sabe dizer não. E ser produtivo é saber, eu não posso fazer isso porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Ou eu não posso fazer isso porque eu tenho que cobrar até um valor mais caro. Eu até vou ser um pouco... Vou colocar uma pimentinha na nossa conversa agora. Para mim, podem ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de advogados. Não há concorrência. A concorrência somos nós mesmos contra nós mesmos. Porque se a gente encontrar o caminho que a gente precisa seguir, eu não tenho dúvida que você vai alcançar o que você quer. Tendo disciplina, produtividade, organização, visão, acompanhamento, tendo coach para poder também te ajudar, tendo um profissional que faça a gestão para poder te orientar. A gente não sabe tudo ao mesmo tempo. Então, eu queria colocar a cerejinha do bolo do mais de 1 milhão, não tem concorrente, gente. E dizer que fica a minha colaboração nisso, porque eu acho que o plano de negócio também colabora aí para a criação desses procedimentos internos para você saber para onde você quer ir, né? Porque qualquer caminho serve, né? Qualquer coisa serve e produz tudo errado, às vezes. Era isso. Perfeito. O Mário levantou a mão, então queria passar aqui a palavra para ele. Eu acho que é esse ponto do planejamento que foi colocado aqui, sem dúvida alguma, é fundamental. Eu costumo dizer que, de todas as ferramentas de gestão, o planejamento é o mais importante, porque um bom planejamento vai balizar todas as demais iniciativas e vai fazer com que as ações, se canalizadas, se direcionadas a esse planejamento, façam com que você não perca tempo e não perca dinheiro, né? Então, se eu sei o que eu quero, né? E aqui corroborando um pouco a fala da Soraya, gente, o dizer não. Se eu sei o que eu quero, eu também tenho que saber o que eu não quero. Então, por exemplo, eu quero fazer contencioso, mas não quero fazer contencioso de volume. Por exemplo, se amanhã bater alguém na minha porta com 20 mil processos, com um cheque maravilhoso, eu costumo dizer que é o canto da sereia. Não se seduza pelo canto da sereia. Porque se você definiu na sua estratégia que você não quer fazer, e, portanto, talvez você não tenha estrutura para isso, esqueça isso. Então, é tão importante saber o que quer, como saber o que você não quer. Se em algum momento, nesse exemplo hipotético que eu dei, você acha que fazer contencioso de volume é interessante, ok, se organize para tal. Que equipe que eu preciso, que ferramentas eu preciso, e aí eu me posiciono no mercado com isso. Então, uma boa estratégia vai orientar todas as iniciativas de marketing, direcionado para o mercado que eu quero, para o cliente que eu quero, para o segmento que eu quero. Vai direcionar a contratação de pessoas, que perfil de profissional eu quero. Vai te mitigar o erro de errar na contratação. Eu preciso de profissionais desse nível, para esse mercado, com esse conhecimento. Tecnologia, idem. Para a área que eu atuo, quais são as ferramentas tecnológicas? E assim, inúmeras outras. Então, um planejamento bem feito, vai dizer o que você quer e vai te orientar também o que você não quer. E é importante isso. E fará com que você canalize todas as energias em prol dessa direção. Isso traz produtividade, isso traz resultado efetivo. Show, Mário. Já passo, Luísa. E é nesse ponto, né? Eu acho que as pessoas procuram tantas fórmulas rápidas hoje em dia que eu costumo brincar. Você quer atalho? Tem! Com planejamento. Porque aí eu vou colocar os meus recursos de forma direcionada, ao invés de ficar pulando de galho em galho, sem saber, sem compreender. Então, é aquela história, né? O maior recurso que a gente tem na vida é tempo, mas os 3 recursos que a gente tem são tempo, energia e dinheiro. Se a gente sabe onde a gente vai investir esses recursos porque a gente tem direção, aí depois a gente coloca a velocidade. Agora, na ansiedade do mundo de hoje, que o Mário trouxe do mundo bunny, do anxious, né, que é o ansioso, a gente precisa ter esse olhar antes, né? Então, planejar é ganhar tempo. Embora pareça perder tempo, é ganhar tempo. Luísa, vai lá. Com certeza, e até porque, aproveitando essa questão do não, existe muito aquela máxima, né? Se você fala sim para tudo, o seu sim, ele para de ter valor, ele começa a ficar uma moeda comum, e nesse sentido, você não só é menos produtivo, que é o nosso tema aqui, mas você também acaba perdendo a oportunidade de construir a sua marca pessoal no mercado e de começar a ser reconhecida por atender em uma determinada área, por ter um determinado tipo de postura. Por quê? Porque você não fala não para nada nunca. Não é só o não ligado a determinados processos, a determinados clientes, mas é entender que o não, essa palavrinha tão pequena, mas que gera
tanto desconforto na hora de ser dito, na verdade, é a nossa chance de instituir dentro da nossa carreira limites e prioridades. Né? Mário disse muito bem sobre isso, entender quais são as suas prioridades. Só que para defender as suas prioridades, por assim dizer, e para alcançar os seus resultados, você não vai fazer isso somente com o sim. Então, é o não que vem para confirmar que essas prioridades de fato são importantes e para instituir os seus limites. Porque Soraya muito bem trouxe, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. A questão é, não serve. Nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos, os resultados que a gente deseja alcançar. Então, se a gente não aprender a falar não agora e com isso sermos mais produtivos e também mais assertivos, lá na frente isso vai custar um preço muito alto e que infelizmente não vai ser só a produtividade, vai ser muitos outros elementos dentro da sua advocacia. Maravilha. Bom, então, já que a ideia aqui, Luísa, foi falar não, né, que você terminou falando sobre isso, e eu costumo dizer que o paradoxo do não é você não saber falar não, é você saber falar não, porque quando você não sabe dizer não para os outros, você diz não para si, né? E aí, dentro disso, tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que é o grande embate hoje em dia do home office, do trabalho dentro de casa, que virou uma loucura por causa da pandemia, esse momento que a gente não separa, o sofá vira o lugar de trabalho, que vira, se almoça na frente do computador, assim, né, momento piração. Então, assim, produtividade e qualidade de vida, mito, realidade, é possível ter os dois? Como é possível ter os dois, Maria Olivia? E aí, infelizmente, eu fico parecendo um pouquinho repetitiva, porque o caminho para equilibrar produtividade e qualidade de vida é planejamento. Agora, não mais o planejamento do seu negócio, mas o planejamento da sua agenda. Entender exatamente o que você espera em cada área da sua vida. E entender novamente quais são os pontos inegociáveis para que você alcance os seus resultados profissionais, mas também quais são os seus pontos inegociáveis na sua vida pessoal. Por exemplo, para você é importante 8 horas de sono? Faça as 8 horas de sono. Para você é fundamental um descanso após o almoço? Institua isso. Para você, atividade física logo cedo dá aquele gás para que você justamente seja produtiva ao longo do dia? Faça a atividade física logo cedo. É uma questão realmente de equilíbrio. A qualidade de vida, ela vem desse equilíbrio. E é tão interessante isso que a gente, por muitos anos, começou a acreditar que qualidade de vida e a própria vida profissional não faziam parte da mesma equação. Ou, assim, por assim dizer, que elas eram opositoras uma à outra. E, na verdade, não. A qualidade de vida é o equilíbrio entre a vida pessoal, entre a vida profissional, entre os seus relacionamentos e todas as demais áreas da sua vida e todas as demais atividades que você julga como importante. E aqui entra tanto o planejamento do tempo como também o planejamento das ações. Maria Olivia trouxe essa questão muito importante, né? A gente come na frente do computador, a gente trabalha no sofá. A questão é, vamos lembrar aquela palavrinha que ninguém gosta de dizer, não. É não. Você tem que ter um espaço para trabalhar ainda aqui dentro da sua casa, você tem que ter um espaço para descansar dentro da sua casa. Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, eu entendo, às vezes em casa, de ter tantos cômodos, tantos espaços. Se é o seu caso, então cria um ritual. Vou sentar para trabalhar, vou colocar um determinado óleo essencial, vou sentar numa determinada posição. Depois, na hora de dormir, por exemplo, as pessoas que às vezes têm que trabalhar dentro do quarto, vou trocar o óleo, vou arrumar a cama de um jeito diferente, para que isso gere estímulos de produtividade. E tendo a possibilidade de fazer isso em ambientes separados, faça em ambientes separados, porque o seu cérebro entende esse estímulo, certo, geográfico dentro da sua casa, e isso passa a fazer toda a diferença, para que você tenha produtividade, mas também tenha a qualidade de vida. Aqui no meu caso, vou compartilhar uma coisa com vocês, por exemplo, eu em home office, eu me proibi
de tirar o notebook do home office, que era uma coisa que às vezes eu até fazia quando eu estava no escritório físico, mas agora que eu estou mais em home office, eu me proibi de fazer isso. Então, são pequenos gatilhos. Show de bola, Mário, por favor. Eu acho que essa é uma preocupação que é importante ter e é importante ficar atento. Talvez a palavra mais importante aqui é disciplina. Por que isso? A tecnologia, bom, eu como o decano aqui, pelo que eu estou vendo, devo ser o mais velho, lá atrás, quando a tecnologia começou a aparecer e surgir, ela vinha com o seguinte apelo: a vida vai ficar muito mais fácil, todos vamos ganhar qualidade de vida, porque aquilo que a gente gastava um tempão, hoje a tecnologia vai fazer. De fato, em conceito era verdade. O que se observou na prática? O tempo, em teoria, ocioso foi preenchido com mais trabalho, né? Então, a disciplina é o cuidado que, de repente, ferramentas tecnológicas que fazem com que a gente ganhe tempo, né? Vou dar um exemplo também, entregando a idade. Eu sou da época, por exemplo, para comunicado para o escritório, eu tinha secretária, eu chamava a secretária da minha sala, eu ditava para ela, ela datilografava, grampeava um papel com todo mundo do departamento e circulava, porque eu chamava circular, para dar um... Depois veio o e-mail, aí ela fazia o e-mail. Hoje eu faço e-mail. Então, a secretária hoje é usada para outra coisa. Eu preencho o meu tempo fazendo isso e mando o e-mail e vai muito mais rápido, né? O cuidado que a gente tem que ter é que a tecnologia vem sim para nos ajudar, ela acelera. Hoje, fazer pesquisa é muito mais fácil. Antigamente, eu tinha que ir à biblioteca. Hoje, eu faço a pesquisa através de ferramentas tecnológicas. Hoje, mais rápido ainda com inteligência artificial. Por exemplo, eu ganhei de presente aqui das minhas filhas a Alexia, que é a inteligência artificial da Amazon. Eu faço pergunta para ela no dia a dia. É muito mais rápido. E respondo, desde saber a temperatura, se vai chover, se não vai chover, até algo mais complicado. E o que eu faço com o tempo que sobra? É aí que vem a disciplina. Porque se eu preencher com mais trabalho, eu vou encerrar. Eu falo muito, me levanta a mão aí, a Olivia, porque eu me empolgo. Mas, por exemplo, o home office, ele trouxe um ganho de produtividade muito grande. Por exemplo, eu como consultor, eu fazia reuniões presenciais. Estou em São Paulo. Eu fazia uma reunião de manhã, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu marcava uma reunião de manhã e uma tarde. Hoje eu faço 5 reuniões. Eu faço uma em Manaus, porque eu desliguei o Zoom, ligo o outro. Só que cuidado, porque se eu faço 5 reuniões no dia, são 5 trabalhos depois de back-office que eu vou ter que trabalhar. Eu fazia reunião com o cliente, voltava e tinha que trabalhar. Eu fazia 2 por dia, eu tinha essas 2. Se eu faço 5, eu tenho 5 trabalhos. Se eu não me disciplinar, eu vou até meia-noite. Então, de fato, a tecnologia ajuda muito e vai ajudar muito mais. O cuidado é que isso seja a meu favor e não contra mim. E aí o que a palavra é disciplina. É um pouco que a Luísa falou, organização, metodologia, o espaço que eu vou estar disciplinado, eu tenho hora para isso, eu posso incluir intervalos, isso alimenta muito, você falou. Por exemplo, às vezes, eu gosto muito de futebol, tem lá a Eurocopa, 4 horas da tarde. Eu deixava uma janela, não marcava reunião, assistia e depois entrava. Então, dava produtividade nesse sentido. Mário, obrigada. Edson, vamos lá. A Luísa tocou num ponto importante aqui de questão de produtividade, que às vezes a gente pensa produtividade só no trabalho, né? Ou quando você fala de agenda, a gente fala, minha agenda profissional. Não existe produtividade se você focar só no trabalho e você não tiver uma produtividade pessoal. Se você não tiver lazer, se você não tiver dormido bem, então tudo isso vai impactar na sua produtividade do dia a dia, né? O home office, eu acho, assim, eu já trabalhei com equipes grandes, eu já tive em torno de 600 pessoas abaixo de mim, não na advocacia, mas no mercado privado. E essa questão de home office sempre era um pedido constante. Que quero trabalhar em casa, que é isso, que é aquilo, tal. Tem suas benefícios, não tem dúvida disso. É bacana você trabalhar em casa. Só que, neste momento, do jeito que nós fomos colocados, né, nós fomos forçados todos a irem para home office, a gente, em breve, vai começar a ter algumas pesquisas, já tem algumas quase finalizadas ali, que vão mostrar que a produtividade caiu nesse primeiro momento, né? Por quê? Porque a gente não sabia trabalhar dentro da nossa própria casa, a gente não colocava limite. Esse exemplo que a Luísa deu de
eu me proibi de tirar meu note ali do home office, é extremamente importante, porque se ela não seguir essa disciplina, daqui a pouco ela está vendo TV com o note no colo, ela está na cozinha fazendo comida com o note na mesa, e por aí vai. O note passa a acompanhá-la por todo momento, né? Esse dia eu estava na cozinha do meu prédio, eu olhei uma pessoa no home office do prédio vizinho, ele estava com fone, digitando alguma coisa lá no computador e com uma escova de dente ali na boca. Ele soltou para poder digitar alguma coisa, ou seja, qual é a produtividade que ele está fazendo, né? Então, isso é muito preocupante. Luísa, por favor. Vou pegar aqui o gancho do que o Mário Ezequiel trouxe sobre a Eurocopa. Falei certo, Mário? Para ser bem sincera, não entendo muito do mundo do futebol, mas da Eurocopa. Ontem teve jogo do Brasil e Paraguai. Como mas se a Eurocopa? Alguma não, coisa. Brasil e Paraguai não é a Eurocopa. Ontem teve um jogo do Brasil e Paraguai. Não, o Brasil e Paraguai. Eliminatórias. Eliminatória, exatamente. A das pessoas que super entendem futebol. Exato. Mas a gente sabe de produtividade. Vamos contribuir com o que a gente sabe. Então, o exemplo da Eurocopa. Isso é muito interessante. Eu chamo isso de intervalos de qualidade, porque eles nos recarregam e nos ajudam a ser mais produtivos e, com isso, a ter mais equilíbrio. A gente vem ainda de uma cultura que, acredito eu, ela está se esvaindo, mas ainda é muito forte para algumas pessoas, que é a figura do estar sempre ocupada e do sentir culpa quando não está ocupada. Quando a gente volta aí uns 10, 15 anos, né, ser workaholic era bonito, né? Hoje a gente já sabe que isso não é legal, que isso não é saudável, que isso não leva a gente muito longe. Mas foi muito bonito uma época. Aquela pessoa era vista como, gente, ela veste a camisa do cliente. Aquele advogado não tem dia, não tem hora. E hoje a gente entende os malefícios dessa postura. E para quebrar essa postura, acredito eu que os intervalos de qualidade são muito importantes. Eles vêm para nos mostrar que não importa o dia, o horário. Você ter um momento para se recarregar, e pode ser algo que às vezes não é visto como útil, entendeu? Eu vou assistir uma série, nossa, bem bobinha. Não tem problema, é isso que você precisa para relaxar, é isso que sua mente precisa. Uma outra questão muito importante para manter a produtividade em home office ou também dentro do escritório são os intervalos entre um bloco de atividades e outro. Então, além do grande intervalo de qualidade, que de repente vai durar meia hora, 1 hora, 2 horas, fazer um intervalo ali a cada 50 minutos, a cada 60 minutos, pegar 5, 10 minutos, levantar, fazer um alongamento, tomar uma água, isso não só reverbera como qualidade de vida, porque você está cuidando da questão física, mas também ajuda na produtividade. E, assim, antes de passar para a próxima pergunta, acho que de tudo isso que a gente vem falando, eu acho que, assim, a gente precisa começar a se conhecer um pouco mais, porque tempo é o recurso mais democrático do planeta. Não importa a sua classe, gênero, sexo, religião, etc., definitivamente, 100% das pessoas no mundo ganham 24 horas por dia. E a gente acaba desperdiçando esse recurso sem entender a forma de usá-lo. E a minha experiência profissional mostra que o grande problema na nossa vida não é falta de tempo, é a falta de conhecimento de como usar esse recurso, trazendo as prioridades certas na nossa vida, usando de forma clara essa linha de planejamento, de direcionamento e tal, para a gente poder, de fato, ter muito mais resultados com tudo isso daí. Então, Edson, eu quero passar uma pergunta aqui para você, que é: e o que o coaching pode fazer em relação à produtividade? Opa, essa pergunta é interessante, né? O coach, né, que em alguns momentos as pessoas falam assim, é moda, tal, esse tipo de coisa, na verdade ele te auxilia no dia a dia, porque coach nada mais é do que um treinador, do que uma pessoa que vai te auxiliar no dia a dia ali. Então, o coach vai ajudar você a ter disciplina. Primeiro, não há um bate-papo de coach que você não saia de lá com obrigação para fazer, né? Se isso não acontecer, esse bate-papo de coach não foi efetivamente um bate-papo de coach, foi simplesmente um bate-papo. Porque o coach ele te dá ações, né? O coach ele não te ensina a fazer nada, ele simplesmente te coloca na disciplina. Tudo que o coach pede para fazer, você sabe fazer.
Pode ser que você tenha dúvida e ele vai te direcionar isso em algum momento. Né? As pessoas falam assim, eu vou contratar um coach que eu vou aprender a fazer 1000 coisas. Não. Né? O coach trabalha mais ou menos igual o psicólogo. O psicólogo, por exemplo, você vai lá e ele começa a te fazer umas perguntas, tal, você fala assim, poxa, mas eu vim aqui para achar uma solução, o cara está fazendo um monte de pergunta para mim. Então, na verdade, a solução está na pessoa. Né? Então, para você gerar uma produtividade, você precisa de disciplina. E disciplina não é fácil criar. Existem algumas ferramentas, algumas regras, né? Algumas etapas até o cérebro entender que aquilo é uma rotina e aí fica automatizado. Eu costumo dar um exemplo muito prático, né? Porque quem não passou vai passar, né? Os jovens aí vão passar por isso, que é tirar a habilitação. Nossa, é uma loucura, né? Aquele livrinho, decorar aquele monte de placa, não sei o quê, tem que chegar lá na hora do teste, tem que olhar o retrovisor, tem isso, aquilo, a marcha, olhar e tudo mais. E que, na verdade, com o tempo, hoje, você pensa nisso para dirigir, ele está automatizado. Né? Então, o coach ele vai te ajudar a automatizar as tarefas. E aí você cria uma disciplina. Então, coach ajuda muito na produtividade da sua vida. Alguém quer falar? Eu acho que, assim, dando uma complementada no que o Edson falou, eu acho que mais do que tudo, o coaching faz você se olhar, você se observar, você entender quem é você entender suas razões, seus significados. Eu tenho muita preocupação com essa palavra disciplina, porque a disciplina ela vem com uma palavra muito negativa quando a gente é pequeno, porque a disciplina dos nossos pais está alinhada a castigo, é um negócio difícil, é um negócio ruim, mas esse é o ponto na vida. A disciplina, quando ela está alinhada a um propósito maior, a um significado maior, que é o grande ponto da carreira. A carreira, a tua vida de trabalho, não precisa ser alinhado a castigo, a pena, a você viver na base do famoso segundou e aquela pam, pam, param, e aí o sextou é a alegria da vida. Não, você pode ter uma carreira muito mais alinhada a você fazer aquilo que você gosta. O mundo de hoje te traz oportunidades nesse sentido. Olivia, mas o mercado não está mostrando esse cenário num primeiro momento, nos primeiros passos, mas graças a Deus a gente não é árvore. A gente pode, num primeiro momento, aceitar algum tipo de oportunidade e, a partir daí, para sanar certas necessidades de uma pirâmide de Maslow mais baixa, mas, a partir daí, eu vou construindo esse caminho rumo ao que eu quero, passo a passo. A vida é assim, jornada, carreira, né? Não é corrida de 100 metros, é maratona. Então, o coach, nesse sentido, ele te ajuda a visualizar quem você é. E aí, a disciplina, ela entra, mas ela não entra como essa pena, ela entra como uma qualidade que você tem, porque a motivação nem sempre funciona, tem dia que você não está afim, mas o significado ali tão grande, de longo prazo, é tão maior que você vai e realmente se coloca para fazer aquilo, mudando os hábitos, fazendo certos shifts aí de maneiras de como você vem conduzindo a tua mente. Soraya, por favor. Eu até queria complementar, né? Que fique claro, o coaching ele promove uma transformação, não é terapêutica, porque terapia é com terapeuta, com psicólogo, a depender com a necessidade aí de um acompanhamento até psiquiátrico, dependendo de como você estiver, e nenhum profissional do coaching está habilitado para fazer nada nesse sentido, mas eu acredito que a grande questão quando eu estou ali mentorando ou coachando alguém é que o coaching ele promove transformação no que você quiser. Perfeito. E aí vem com a decisão, com a disciplina e, de alguma forma, com o planejamento, porque a gente vai ali e entrega ao final tarefas que são definidas por quem está com a gente, né? A gente só ajuda na direção. Eu queria complementar isso porque eu acho tão importante. Às vezes a gente que trabalha com isso é até mal interpretado, né? Por conta de outros profissionais e tudo mais, mas eu acho que a palavra de ordem que define o que é um processo de coaching é a transformação de quem quer ser transformado. Era isso que eu queria complementar. E aproveitando, já que você já está com a fala, Soraya, já vou aí junto com você, perguntando sobre essa questão dessa transformação dos meus recursos na minha vida, essa questão de competências, de carreira, procrastinação aí, que é um dos grandes problemas de produtividade. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre um problema grave que impacta a nossa produtividade, que é essa falta da autoconfiança e também da síndrome do impostor, né? Como é que eu sei
se eu estou sendo produtivo, se eu estou vivendo, né, essa síndrome do impostor, como é que isso impacta da produtividade, na procrastinação, na autoconfiança, que são aspectos relacionados. Gestão um pouco das emoções, desse conhecimento e desse lado, dessa linha do uso desse recurso tão importante que é o tempo. Eu vou brincar aqui, né? Porque a minha verdade pode não ser a de todos aqui, mas eu costumo ver e viver isso, né? Que eu digo que o impostor, ele normalmente não acha que ele é um impostor. É o contrário. A gente que está com esse sentimento aí, que normalmente costuma estar tendo a síndrome, né? Eu acho que está tudo muito ligado à questão emocional, do equilíbrio emocional, porque muitas vezes a gente produz muito. Eu já vivi isso, talvez todos aqui já tenham vivido. Quantas vezes eu achei que eu não estava trabalhando só porque eu atendi várias ligações de clientes? Quantas vezes eu já achei que eu não estava entregando tudo que eu podia, porque a gente quer às vezes mais, porque a gente se perde. Então, a síndrome do impostor ou da impostora, para mim, que está até um pouco na moda o tema, eu acho que ela está muito ligada ao nosso olhar crítico do autoconhecimento. Você, de fato, ali, você não está sendo produtivo, você não está entregando, e tudo isso pode ser melhorado com processo de coach, com terapia, com psiquiatra, com planejamento, com os procedimentos internos muito bem estabelecidos, para que você possa mapear. Dentro da minha advocacia, em especial, eu trabalho com compliance, então a gente vem em mapeamento de risco o tempo inteiro. E quando a gente olha ali para a síndrome da impostora dentro do escritório, ou até mesmo quando a gente está implementando um programa de compliance, a gente vê o quanto a gente se engana, porque a gente não consegue mapear as coisas. E aí eu trago um mapeamento por quê? Para autocrítica. Talvez você realmente seja um impostor ou um impostor que está vendendo o que não sabe, que está falando o que não sabe, que não está produzindo nada. Mas como você vai palpar isso? Como você vai saber se de fato você está vivendo esse momento ou não? Se você está com uma síndrome ou se você com a autocrítica, com a análise. Eu acho que a produtividade ela vai estar sempre voltando para um único lugar, que é o quê? Autoanálise. Porque eu sou produtivo. O meu escritório é produtivo, sim. Mas ele, para ser produtivo, ele depende de pessoas. As pessoas estão sendo produtivas, produtivo na sua vida pessoal, na sua saúde mental, na sua vida profissional, no que você está se propondo com seus amigos. A gente pode trazer aqui até a roda da vida, né? Se quisesse falar um pouquinho. Tem tanta coisa para ser mapeada, mas a gente tem opções. Só que eu acho que a autocrítica. Não sei avaliar, procura um profissional que saiba te ajudar, para poder ter a oportunidade de, no mínimo, saber o que você precisa fazer. É o que eu coloco aqui, tentando colaborar um pouco, porque é um tema que eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso também. Luísa? Soraya, e realmente é um tema que é muito incrível. E aí, tentando trazer os comportamentos da pessoa que passa pela síndrome da impostora e para a produtividade, a gente acaba percebendo que a impostora ela costuma ter dois tipos de comportamento muito diferentes entre si, mas ambos extremamente nocivos para a produtividade. Um deles é a procrastinação. Ela começa a passar a ter tanto medo de ser descoberta que ela fala assim, olha, eu já dei sorte até aqui, eu acho que eu não vou fazer mais nada. E ela começa a desistir de processos, ela começa a desistir de oportunidades, ela começa a se fechar dentro do seu escritório, essa colega. Luísa, explica para as pessoas o que é a síndrome do impostor. Eu acho que isso é importante. Ah, sim, perfeito. A síndrome do impostor, ela se caracteriza por aquela pessoa que entende que os seus resultados não são seus, que, na verdade, tudo que acontece com ela é uma espécie de sorte. Então, ela parte do pressuposto de que tudo que ela tem, alguém deu. O mercado deu, o chefe não valorou tão bem, o cliente foi bonzinho. Gente... Sinceramente, vocês conhecem esse chefe, esse cliente, esse mercado? Porque as pessoas não são boazinhas e as pessoas estão cada vez mais exigentes. Mas a impostora, ela acha que é tudo um golpe de sorte. E aí, porque ela acha que é um golpe de sorte, ela passa a vida inteira com medo de descobrir que ela é uma fraude, que as pessoas descubram que ela é uma fraude. E aí é onde ela começa com esses comportamentos improdutivos. O primeiro deles, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada porque eu tenho medo de ser descoberta. E ela começa a procrastinar, começa a perder prazos, oportunidades, ou seja, péssimo para a produtividade dela. O segundo é
ela entra naquela questão que a gente já falou do workaholic, ou ainda trazendo outros temas juntos, como, por exemplo, a síndrome da boa aluna, que ela fala assim, eu vou estudar, é só mais um curso, é só mais uma aula. Não, eu realmente tenho que trabalhar 25 horas por dia, porque eu não sou boa o suficiente, então os outros trabalham 8, eu tenho que trabalhar 25, né? Então ela começa com um desses dois comportamentos, ambos extremamente nocivos para a sua produtividade e também para a sua qualidade de vida. Perfeito, Luísa. E acho que é importante também ressaltar o seguinte, se você vive isso, eu já passei por síndrome do impostor, né? Assim, existem estudos mostrando que mulheres têm mais síndrome porque nós somos mais críticas e mais rigorosas, geralmente, do que eles. Então, é natural que isso aconteça, que a síndrome do impostor atinja todos os profissionais. E é essa questão, como foi dito aqui, esse autoconhecimento, pegar feedback, como a Luísa disse, o mercado não perdoa. Está todo mundo dizendo que você realmente é bom, ou você tem um secto de bajuladores, né, e tem alguma coisa muito errada, e eu acho difícil, enfim, ser só isso, né, ou você realmente está produzindo, está tendo resultados interessantes e tal, e aí passa você a olhar para isso e acreditar um pouco mais em si. Por favor, Mário. Não, achei bem interessante a fala da Luísa e da Soraya, e aqui o que me chama a atenção, de novo, um cuidado, uma disciplina, que é o exemplo que a Luísa trouxe, de um dos exemplos, que eu preciso fazer mais um curso, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso. Isso hoje é uma pressão muito grande, porque a quantidade de informação que nós somos bombardeados, a gente está sempre com a sensação de estar desatualizado. E aí bate aquele risco, né, aquele medo de fato, porque eu não estou atualizado. Agora tem Visual Law, agora tem Smart Contract, agora tem blockchain. Eu não sei nada disso, eu ouvi falar, eu preciso fazer um curso disso. E aí você não consegue, porque é humanamente possível. O acesso às informações hoje é num volume e numa mudança absurda. Então, nós temos que ter um cuidado de ter consciência disso, e às vezes, muitas vezes, até buscar uma orientação, seja de um terapeuta, ou seja de um coach, alguém que nos ajude a balizar esse caminho, para a gente não perder esse controle. Porque a gente é muito bombardeado com isso, e esse receio de você ficar para trás, de você não conseguir acompanhar a frequência dessas mudanças, é muito grande. Então, isso sim é um problema da sociedade atual, né, do momento que nós vivemos, e uma orientação. Aqueles que não conseguem disciplinar o seu comportamento, é sempre importante buscar uma ajuda, porque senão você pode entrar no burnout aí, você pode ter problemas sérios em relação a isso. Maravilha. Bom, então, vai lá, Luísa. Pode falar. Bom, não, senão eu vou outra pergunta aqui. Desculpa. É só porque, aproveitando o que o Mário disse, né, me lembrou aquilo que a gente acabou de falar, a importância do não. Aqui, aquela hora, a gente falou do não para o outro, mas do não para nós, né, do entender os meus limites e falar, eu não preciso desse curso. Às vezes a gente conversa com alguns colegas, eles estão com 9, com 10, com 12 cursos abertos, entendeu? Você fala assim, você assistiu algum? Não, é porque não deu tempo. Aí começa, expira daqui 3 meses, expira daqui 2 meses, e aí vem a frustração, e aí vem a ansiedade. E ainda em relação à questão da impostora, eu acredito que seja importante, Soraya já disse isso, Maria Olívia também, a gente lembrar que pode ser um episódio, ou esse episódio pode se tornar mais recorrente. E aí entra muito bem a fala de vocês e também do Mário, no sentido da gente procurar ajuda. Por quê? Porque se é um momento, de repente, de um projeto maior que isso está acontecendo, mas isso começa a perpetuar, é onde, mais do que nunca, aqueles dois comportamentos negativos, um ou outro, podem começar a trazer realmente prejuízos. Maravilha. Mário, por favor. Só um detalhe, assim, que eu acho que com uma experiência, né, eu não sei se isso funciona ou útil para todo mundo, mas e tem a ver com tudo que a gente falou, que é a organização da nossa agenda e a disciplina dos limites, né? O que foi colocado aqui, acho que o Edson colocou, todos colocaram, que é o quê? Eu preciso dormir bem, então eu preciso saber quantas horas eu preciso dormir, eu preciso de uma atividade física, então eu vou colocar na minha agenda tudo isso, e eu preciso me reciclar, então eu vou ter na agenda. Se eu disciplino isso, eu baixo a minha ansiedade. Se eu sei que por semana eu vou dedicar 4 horas para reciclagem, eu ponho na agenda. Qual a melhor hora? Sei lá, sexta-feira de manhã, segunda de manhã, e aí eu vou assistir, ou vou ler um livro, ou vou assistir um webinar, ou vou fazer um curso formal, porque aí eu sei, eu não marco reunião nisso. E aí eu disciplino a minha agenda. Minha agenda mensal tem uma quantidade de horas para dormir, tempo de lazer, tempo de treinamento, atividade física, tempo de reciclagem.
Óbvio que ele não é tão justo, você pode ajustar, um dia tem essa reunião, não posso... Mas, enfim, quando fica tudo aberto, esse é o problema. Porque aí eu preciso fazer a reunião, senão vou perder o cliente. Mas eu preciso treinar também. Então, eu abro 12 treinamentos, só que eu tenho que atender o cliente, não posso fazer isso, e aí eu me frustro porque eu não consegui fazer nada. Então, não, eu vou fazer mas eu vou fazer. E esse é o meu tempo de reciclagem. Então, organizar a agenda, distribuir com todas as atividades que eu julgo ser importante, encaixando-as dentro da minha disciplina de tempo, que 24 horas que a Olivia falou, todo mundo tem, é igual para todo mundo, eu baixo um pouco a ansiedade e administro melhor isso. Perfeito. E eu acho que também vale a pena só comentar que tempo é a maior relação de verdade que a gente tem com a gente mesmo. E a nossa mente chama mente porque ela mente para a gente. Então, a gente costuma querer dar migué no tempo, entendeu? Então, imagina que eu vou levar 20 minutinhos, 40, né, minutos, foram 20 embora, perdeu o Playboy. Então, a gente precisa ter uma relação maior de verdade, porque não rola, galera, dar migué no tempo, entendeu? Ele não zoa você, todo dia ele passa aqui nesse ritmo, ele não vai passar num dia assim e no outro ralentar. Não, tem ali. Agora, cabe você parar de se autossabotar e começar a usar esse recurso de uma forma que realmente faça sentido. E como o Mário disse, colocar um número de atividades dentro do tempo que você possa, de fato, fazer. Não adianta eu colocar 12 atividades, sendo que eu tenho 8 horas naquele dia, não vai rolar, entende? Então, tudo isso passa por esse conceito de organização que a gente precisa ter. Mário, aproveitando aí que você trouxe essa linha da última pergunta, eu queria voltar aqui com uma pergunta para você sobre essa dificuldade que existe nos escritórios de advocacia, porque, veja, eu trabalho ali bonitinho, tenho uma organização direitinha do meu tempo, etc., mas o negócio ali está completamente desorganizado dentro da sociedade de advogados, ou do departamento jurídico, né? Como eu faço para convencer essas pessoas, os sócios, os gestores, os demais profissionais de áreas, né, sobre essa necessidade de se elevar uma produtividade? Bom, o que na verdade, de uma organização, de uma sociedade, seja um escritório de advocacia, um departamento jurídico, essa sociedade é um composto das pessoas. Então, o primeiro ponto é as pessoas terem consciência. A sociedade, a entidade, ela é abstrata, né? É um CNPJ. Eu costumava brincar assim, você pegar 2 escritórios com culturas completamente diferentes, essa é a cultura do escritório X do Y. Se você pudesse, no passe de mágica, trocar todo mundo, mudaria a cultura. Então, a cultura não é daquela sociedade, as pessoas que lá estão. Então, o primeiro ponto é um conhecimento, fazer com que as pessoas, tudo isso que a gente está falando, tentar transmitir isso para cada um. A partir do momento que todos, ou pelo menos, e aí, obviamente, um dado bastante pragmático, se o gestor, se o líder não está imbuído disso, qualquer outra coisa dá murro em ponta de faca, né? Se eu sou dono e eu mando prender e mando soltar, não adianta eu vou dizer que o mundo é maravilhoso, ele fala isso. Não. Então, o primeiro ponto é tentar esse convencimento. De que forma? Usando esses recursos, né? Quais deles? Às vezes um coach, às vezes uma assessoria de gestão, escritórios maiores, tem departamento de recursos humanos, utilizar esses departamentos para treinamento, primeiro para convencimento, que isso vem somar e não vem subtrair. O que a gente falou aqui é exatamente isso. Quando eu tenho essa disciplina, quando eu consigo organizar, isso soma, isso reduz erro. Porque quando eu estou cansado, eu estou esgotado, eu produzo muito mais erros. Eu vou perder prazos, eu vou fazer isso. Às vezes, é que alguém comentou aqui, eu não me lembro quem, menos é mais. Então, às vezes, ter essa disciplina não é que eu estou perdendo, eu estou ganhando. Agora, tem sim que ter um convencimento. A sociedade, ou a organização, para se convencer da importância disso, passa necessariamente pelo convencimento das pessoas que lá estão. E aí é buscar isso. Então, eu tenho que ter consciência que isso é importante. Se eu tenho dificuldade, vou buscar apoio, seja esse apoio de um consultor, de um coach, enfim, de um terapeuta, buscar esse recurso para que eu possa entender e aí utilizar as ferramentas que a gente falou inicialmente. Que ferramentas eu posso utilizar, sejam as tecnológicas, seja ali fluxo de processo, redesenhar o meu fluxo. Às vezes tem atividade repetitiva, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. Então, um exemplo clássico, o cliente chega no escritório, aí abre uma pasta,
o cadastro para abrir a pasta é um, aí depois o financeiro vai imputar as mesmas informações. Pô, se tiver um cadastro único, eu informei, isso explica para todo mundo, não repetir o trabalho. Isso é ferramenta. Então, o primeiro ponto, para responder objetivamente, é o convencimento das pessoas que lá estão. E, para isso, muitas vezes, a gente precisa de recursos externos para que isso aconteça. Quem mais quer complementar sobre isso? Alguém? Não, eu acho que, Mário, é super importante, e a gente também, quando pensa nessa questão da sociedade de advogados, é interessante a gente ter em mente também da cultura, né? Acho que aqui quem é líder é super importante compreender um pouquinho da sua responsabilidade nesse sentido. Se você está com a equipe, que tudo é na base da urgência, que tudo é para ontem, nesses métodos, inclusive, de trabalho remoto, você quer essa sincronicidade em tudo, esse controle, está complicado, a gente precisa rever isso daí. Né? A gente precisa passar por uma cultura aí de colaboração, de gestão de equipe, de autorresponsabilidade, de confiança, de transparência, de tudo isso. Estamos num mundo de carência de líderes, né? E realmente essa cultura é colocada de cima para baixo, de baixo para cima a gente tem revolução. Por outro lado, se nós somos uns colaboradores que temos esses tipos de liderança, eu acho que a gente pode fazer uma migração no nosso comportamento, porque a gente ensina bastante com exemplo, e liderança não é só cargo, liderança também é uma forma de se comportar. Então, isso também pode ajudar muito. Se eu estou mostrando que eu estou tendo bons resultados, fazendo de uma forma que está sendo efetiva, porque eu sou produtivo, eu consigo organizar melhor o meu tempo, ter esse planejamento em relação àquilo que eu preciso fazer, eu acabo afetando as pessoas que estão aí ao meu redor. Por favor, Mário. Não, você trouxe um ponto importante da cultura, né? E muitas vezes isso é negligenciado, né? Meio que quer pausterizar a cultura de todo mundo tem igual. E a gente tem hoje grandes diferenças. Talvez as mais significativas são de gerações, né? A gente vive num momento que é ímpar na história do mundo, né? A gente tem hoje 4 gerações bem distintas simultaneamente na mesma organização. Isso é ímpar. Você volta no passado e fala, a geração do meu avô para o meu pai, pouquíssimas mudanças. Do meu pai para mim, pouquíssimo. Agora você pega hoje, você tem os baby boomers, você tem X, Y, tem os milênios, e são bem diferentes, bem caracterizadas. E todas têm pontos positivos que é importante entender. Quando você consegue fazer a leitura disso e consegue criar um ambiente onde todos percebem a sua, digamos, contribuição, e você cria um espaço simbiótico, todo mundo ajudando, é fundamental. Mas muitas vezes isso é negligenciado. Isso vem mudando, eu acho, felizmente, até por pressão das novas gerações, mas você tinha traços culturais que vinham de cima para baixo e que quiseram impor, inclusive, nas novas gerações, e que elas não aceitaram. Eu presenciei muito isso, assim, escritórios workaholic, que era o seguinte, antes da lei do estágio, era o seguinte, estagiário não tinha hora, ele chegava, trabalhava, ia perder prova, vai perder prova, dane-se, você tem que ir para o Rio de Janeiro agora protocolar um negócio na CV, mas eu tenho prova hoje, quer nem saber. Pois bem, a lei de estágio deu uma disciplinada nisso. Mas qual era o argumento? Aqui você vai trabalhar muito, vai ralar muito, mas quando você virar sócio, você vai ganhar muito dinheiro. E, de fato, era verdade. Né? Eu costumo dar um exemplo. O cara falava isso, ele descia no estacionamento, via os carros do sócio, falava, eu quero isso. Chegou um momento que você fazia o mesmo discurso. Sabe o que você ouvia do estagiário? Dane-se, final de semana eu quero surfar em maresia. Pode ficar com a tua Ferrari, pode ficar aí com a tua BMW, eu estou me lixando. E recusava, falava, não vou trabalhar final de semana. Um ou outro até aceito, beleza, entendo que teve um problema, tem um prazo para cumprir. Agora, default isso, todos os finais de semana, varando noite, não quero. E aí você vai ter que entender, ou eu mudo o meu chip, ou eu não consigo contratar as pessoas. Então, o primeiro ponto, eu não quero me estender mais, é olhar para a cultura que muitas vezes é negligenciado, e o que a gente vive hoje é um convívio necessário com diferentes culturas, diferentes gerações, e que todas sim têm contribuições a dar. Eu tenho que entender que aquele mais jovem, apesar de ser muito mais jovem que eu, ele tem para me ajudar. E ele entender que a minha experiência pode ser útil para ele. Mas não dá mais para aquela manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou ouvir o cara, vou dar opinião para o estagiário. Às vezes ele tem uma sacada, seja de tecnologia, seja de ferramenta de como fazer, né? Quando você identifica isso, você cria um ambiente muito mais saudável. Mário, espetacular. Alguém quer complementar? Vai lá, Edson. Luísa, Mário... você levantou a mão primeiro, Luísa? Não? Vai, por favor.
O Mário tocou num ponto extremamente importante, que é essa junção de culturas. Tá? A neurociência já diz isso, é a melhor forma de nós aprendermos é nos conectar com pessoas. E quando fala de pessoas, não estamos falando de idade, a gente aprende com uma criança, a gente aprende com uma pessoa que é criança há mais tempo, né? E já tem 89 anos aí de criancice. Então, essas experiências elas precisam andar juntos, né? E aí a gente ressignifica algumas coisas. Então, talvez a geração do meu avô, ele pensava no dinheiro. A geração do meu filho, ele pensa no propósito, ele pensa no legado. O dinheiro vai ser consequência disso, né? Então, quando eu interajo com todas essas pessoas, com todas essas idades, o aprendizado tende a ser muito maior. E isso a neurociência, inclusive, comprova. Luísa. Na verdade, o que eu gostaria de dizer tem muito a ver justamente com isso, que diz respeito à necessidade, nesse momento, da gente entender, trazendo para a questão da produtividade, o que também passa a ser a produtividade para cada uma dessas gerações. Porque por mais que a gente tenha, grosso modo, ser produtivo é fazer mais com menos, mas o que é esse fazer mais para cada uma dessas gerações? E é justamente o entendimento desses valores, desses indivíduos que compõem essa organização, que vão ajudar a gente a criar a produtividade total daquele escritório. Então, eu acredito que isso é muito importante, entender que, como a gente já disse, não só a respeito de objetivos profissionais, seja o dinheiro, seja o legado, mas também o que é a produtividade para cada geração. Perfeito. Mário? Não, só um comentário. O Edson, um comentário que me vê uma figura, uma situação que eu acho bem interessante, que é que essa mudança de cultura muda, inclusive, a estrutura, o princípio organizacional de algumas empresas e de alguns mercados. Vou dar um exemplo que eu vi recentemente, já tem um tempo. O ensino, que é o modelo que a gente tem de ensino agora, com a digitalização está mudando, mas é um modelo secular, né? O professor lá em cima ensinando. Então, você vai para a escola, você tem alguém que ensina e alguém que aprende. Isso está mudando completamente. Eu vi recentemente a Finlândia, onde é muito evoluído o processo de ensino lá, eles têm que na pré-escola chegou à conclusão, e eles estão usando ferramentas tecnológicas, tablets, em que o professor que está ensinando a alfabetização, obviamente, ele tem o domínio disso, as crianças não sabem. Mas chegou à conclusão que uma criança de 5 anos domina aquela ferramenta mais do que o professor. Então, ele vai para a escola, o garotinho de 5 anos, sabendo que ele também vai ensinar. Eu, antigamente, ia para a escola para aprender. Parece bobagem isso, mas isso é princípio. Eu ia para a escola com o objetivo de aprender. Hoje, na Finlândia, uma criança na pré-escola vai para aprender e para ensinar. Ela vai ajudar o professor como utilizar melhor aquela ferramenta, vai ajudar o coleguinha que tem um pouco mais de dificuldade no uso dessa ferramenta. Isso é mudança de princípio, é conceito, isso é mindset. Eu tenho que mudar esse mindset. Então, quando eu vou para uma empresa, é a mesma coisa. A hora que eu convido o estagiário, para pegar um exemplo, ouça o que esse cara tem para falar. Não é aquela coisa, não fica quieto aí, faz a ata aí, depois... Não, ouça. Talvez ele não tenha uma solução jurídica, porque ele não tem ainda o arcabouço jurídico de conhecimento, mas talvez ele tenha uma saída na forma. Exemplo, por que a gente não faz, digamos assim, temos que assinar, vou dar um exemplo clássico. O documento tem que mandar isso para assinar para todo mundo, contrato o motoboy, faz, irmão, por que não faz assinatura digital? Aí o sócio, olha, o que é isso? Digital, você manda, a gente manda, todo mundo assina, não precisa motoboy, não precisa ninguém. Aliás, motoboy também é do meu tempo, né? Agora é rápido, não sei o quê. Mas, enfim, veio de lá. Então, no mínimo é o seguinte, mude o seu mindset, abra a sua cabeça, nós estamos aprendendo, ensinando e aprendendo também. Maravilhoso. Já te passo a palavra, Soraya, nessa questão, Mário, que você está falando, e eu acho que também a gente tinha um mundo fordista, que a coisa acontecia de uma forma bastante linear. Hoje a gente tem um universo exponencial de completa mudança. Então, muitos problemas a gente precisa resolver de forma criativa. Claro que a criatividade vem da experiência também, mas vem da observação, vem de vivências, né, no dia a dia, do cotidiano. Às vezes é uma questão, como o Mário falou, eu tive aí um acesso a essa experiência com uma tecnologia que eu tenho uma
maior facilidade que o outro, e por conta disso eu consigo ver uma saída para esse tipo de problema. Então, essa abertura, né, a esse aprendizado, essa humildade de compreender que no mundo de hoje, definitivamente, a gente não tem como saber tudo de tudo, a quantidade de informações, o crescimento é violento, mas violento mesmo, né? Dia desses eu postei um videozinho, uma comparação de um computador um computador de 1956, que você tinha as pessoas assim segurando um hard disk que tinha 5 mega é risível, né? E era maior do que as pessoas, e hoje você tem um chip com 1 terabyte, né? Então, assim, é gigante, assim, uma quantidade de dados completamente diferentes nessa lei de Moore, que é a exponencial da tecnologia, versus a diminuição do preço disso com o tempo. Então, a cada 18 meses a tecnologia dobra, e isso também na produção do conhecimento. Então, tudo isso vem mudando muito, e a gente precisa se adaptar, que é a grande dificuldade que se tem hoje em dia, porque o nosso cérebro ainda é paleolítico, de 250 mil anos atrás, que é quando a gente tem essa questão do homem neandertal, né? E a gente vem nessa mudança gigantesca da nossa sociedade em escala sem precedentes. Então, a gente, essa dificuldade desse acompanhamento. Por favor, Soraya. E aí, eu queria só complementar, né? Porque toda vez que eu escuto vocês falando sobre essas questões voltadas até tecnologia e de comportamentos, eu penso muito na questão da produtividade também voltada ao olhar dessa competitividade, né? Muitas vezes os advogados e as pessoas, de uma forma generalista, elas não querem ouvir o estagiário, como exemplo do Mário, por não só não terem empatia e não entenderem que cada um agora se comporta de uma forma diferente, até porque somos pessoas diferentes, mas por olhar da competitividade. Opa, não vou ouvir isso aqui do coleguinha não, porque ele vai tentar roubar o meu lugar no escritório, ele vai tentar roubar o meu cliente, ou ele isso, ou ele aquilo. E aí deixam de produzir porque estão preocupados, inclusive, com o que o outro coleguinha está produzindo ou não. E aí, por isso, eu deixo dessa questão também, por conta dessa questão do estagiário. Muitas vezes os estagiários não são ouvidos, os júniores não são ouvidos. Eu não fui muitas vezes ouvida até por ser mulher e jovem, e aí a gente também leva para outras questões, porque a competitividade, ou sei lá, falta de empatia, ou o nome que a gente queira dar aí, ela não está atendendo ali a nossa produtividade da melhor maneira possível. E aí eu achei interessante trazer isso, não sei se eu coloco mais fogo no parquinho ou não, mas o estagiário ele quase nunca é ouvido, e às vezes ele traz umas boas ideias, porque a gente às vezes tem uns comportamentos que não são tão empáticos. Show de bola. Mudando aqui, então, a pergunta, eu vou para a Luísa para falar sobre um tema que é fundamental quando a gente fala de produtividade, mas não só produtividade, isso impacta a liderança, impacta a motivação, impacta a equipe, pessoas como todo. Como delegar ajuda na produtividade do advogado, Luísa? E aí eu acredito que essa pergunta vem aí muito brilhantemente grudadinha aí na questão que a Soraya deixou, né? A gente pode começar partindo disso. Muitos colegas têm a dificuldade em delegar justamente porque a gente tem a ideia da centralização, no sentido de que, ao centralizar as atividades, de alguma maneira eu estou centralizando também o poder. Então, eu não vou dividir as atividades, não vou delegar as atividades, porque isso significa, de alguma maneira, perder o controle sobre o escritório. E muitas vezes, muitos escritórios nascem, não é mesmo, do advogado ainda profissional, autônomo, sociedade individual. E conforme vai crescendo, ele vai tendo dificuldade em perder esse poder, ou ao menos é a visão que ele tem do que seria delegar. E a gente precisa entender que delegar não é sobre perder poder, é sobre dividir poder, é sobre dividir capacidade. A Luísa travou? Opa, Luísa, você deu uma travadinha. Deu uma travadinha, desculpa, onde travou? Você falou que delegar é sobre perder a capacidade. Aí travou. Então, muitos pensam que delegar é sobre perder a capacidade de
poder de controle, de decisão, quando, na verdade, o delegar é justamente você dividir essa capacidade de controle, dividir esse poder decisório, dividir esse poder operacional. E isso faz com que o escritório cresça e com que você também cresça, porque chega um momento que nós não vamos conseguir cuidar de tudo. Quando você tem um escritório pequeno, com 2, 3 clientes, com 2, 3 demandas, é uma realidade. A partir do momento que esse escritório começa a crescer, começa a ser necessário mais horas de trabalho pelos clientes, acaba-se então também tendo um maior impacto para a gestão financeira, para a gestão do tempo, para a gestão de todos os outros processos internos, delegar passa a ser primordial. E por que eu digo que isso passa muito pelo que a Soraya estava falando? Porque a gente precisa entender que para delegar, a gente precisa parar de encarar o outro dentro do escritório como alguém com quem nós competimos, e sim como alguém com quem nós vamos colaborar, com quem nós vamos somar. Então, o delegar te ajuda na gestão do seu tempo e da sua produtividade, porque você vai passar para outras pessoas fazerem aquilo que é importante para o escritório, mas que não é aquilo que é mais importante para você, porque você acaba crescendo dentro do escritório e, de repente, o seu papel hoje não é mais peticionar, mas é realmente promover uma experiência para o cliente que chega até o escritório. Então, o delegar passa por entender que ali dentro daquele escritório, todos estão colaborando e somando para um único objetivo, que é o do crescimento do escritório e, com isso, do crescimento de todos. Maravilhoso, 3 minutos cravados. Uau! Mário, por favor, você. Acho bem interessante essa fala da Luísa, assim, e mais do que isso, até eu sempre tentei utilizar essa minha fala que eu vou fazer agora, até para fazer com que as pessoas delegassem mais, que é o seguinte: até para você crescer, para você adquirir, você precisa delegar. Porque numa organização, uma organização maior, por exemplo, para você ser promovida, assumir outras responsabilidades, precisa liberar daquela. Eu já vi várias situações onde, assim, eu falo, pegar a petição que você falou, o cara escreve a petição muito bem, não promove ele, não deixa, porque é uma garantia para nós, e o cara fica estacionado, porque ele não ensinou outros a peticionar tão bem quanto ele é uma garantia para o escritório, os sócios estão confortáveis, deixa esse cara fazendo isso, porque ele faz muito bem. Então, dá desafio para outro. E o cara fica estagnado. Depois de 20 anos, está fazendo a mesma coisa. Eu falo, para você fazer outra coisa, ensine alguém a fazer tão bem quanto você, porque aí você abre um espaço na sua agenda para absorver novos conhecimentos. E aí você vai se desenvolvendo. Então, cuidado em não querer treinar outros ou delegar, porque você pode ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E mais do que isso, e hoje, isso lá atrás ainda valia, você podia, não quero, não sou ambicioso, quero ficar, beleza. Só que hoje, como o conhecimento é perecível muito rapidamente, isso que você faz bem hoje, daqui 2 anos, talvez não sirva mais. E se você não abrir o espaço, você está fora. Né? Então, portanto, se eu faço bem isso, hoje eu tenho uma nova ferramenta, tenho um novo conhecimento, e eu não absorver aquilo que eu fazia bem, não é mais relevante. Então, porque o ensino, o conhecimento hoje ele é muito perecível. Com essas novas, ela muda com uma rapidez muito grande. Então, assim, passe o que você sabe para o outro, sem medo. Abra espaço na sua agenda para você absorver novos conhecimentos e crie um círculo virtuoso para a sociedade, mas se isso não te convence, para você mesmo. Senão, você vai ficar estagnado e vai sair do mercado. Eu acho que nesse sentido vale a pena dizer que é essa questão do autoaprimoramento, né? A gente precisa ser muito protagonista na nossa vida, na nossa carreira, desse autoaprimoramento. A gente precisa correr atrás, aprender, né? Também como aprender. Então, se a gente não está expandindo, a gente está encolhendo, né? É assim que funciona a física, que funciona o universo, é assim que realmente funciona a nossa vida. Então, ter essa gestão, né? Entender o que a gente quer atingir e buscar se aprimorar, porque como o Mário trouxe muito bem, é fundamental para que a gente continue sendo valorizado no mercado, né? E não se coloque aí numa posição descartável, porque a gente não entrega valor, a gente não agrega valor, a gente não está contribuindo, então naturalmente a gente pode perder esse espaço, é super importante. E a delegação tem o paradoxo de perder tempo para ganhar tempo, né? Então eu ensino para o outro também, né? Assim como dizer não, porque
a partir do momento que eu ensino para o outro, ensino ele a desenvolver essas atividades, como o Mário muito bem falou, a Luísa falou, a gente consegue crescer, desenvolver outras atividades, e é esse o caminho natural de uma carreira, né? A gente começa numa linha mais operacional para compreender e abraçar o direito e fazer muito bem o direito, como o Mário disse no início aqui da nossa conversa, é algo fundamental para o advogado, mas depois disso eu preciso ir realmente desenvolvendo essas outras competências de gestão, competências estratégicas também, e para isso eu preciso ter pessoas que possam me ajudar fazendo isso, se não a tecnologia, que também vem tomando alguns desses espaços. Então, é preciso estar atento a tudo isso. Mais alguém quer falar sobre esse tema delegação? Por favor, Edson. Eu adoro quando a Soraya fala, vou colocar fogo no parquinho, então deixa eu colocar fogo também no parquinho aqui. Né? Eu acho que a Luísa falou algo muito importante, que é a questão de perder poder. As pessoas não delegam, às vezes, porque tem medo de perder, né, o poder, aquela sensação de eu mando e tudo mais. Mas também tem a questão de eu ter medo da pessoa ser melhor do que eu em alguma coisa. Então, eu prefiro não me expor tanto. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas, não vem o caso aqui qual, mas eu acompanhava, eu era gestor, então, em algum momento, eu acompanhava o RH, né? Depois da seleção, vinha na entrevista comigo. E o próprio RH falava assim, esse cara aqui é muito bom, mas acho que o diretor não vai gostar porque o currículo dele acaba sendo melhor, então ele não vai deixar aprovar. Entendeu? Então, esse medo, eu acho que incomoda muitas pessoas. E aí a gente precisa ressignificar algumas coisas. Fazer, igual o Mário comentou, fazer essa mudança de mindset. A gente aprende com as pessoas. É uma oportunidade que eu tenho de achar talentos. É eu delegando as coisas para as pessoas fazerem. Se eu tenho medo de delegar, delega, confere, delega, já não confere mais, delega, já não confere mais, daqui uma semana você confere de novo, daqui a pouco a segurança está feita e aí a pessoa é produtiva e você tem oportunidade, talvez, de achar um talento e de, talvez, conquistar outras coisas. Então, a gente precisa fazer essa mudança de mindset, isso é extremamente importante. Show, Edson. Mais alguém quer completar esse tema da delegação? Então, vou partir aqui pelo horário, porque produtividade é um assunto que esquenta aqui, né, nossa vontade de falar, de contribuir. Eu, particularmente, adoro esse tema também. E aí, então, eu vou botar realmente o fogo no parquinho, vou realmente apimentar essa discussão para terminar em alto estilo e muito bem, para falar daí dos grandes vilões que impactam a produtividade. Edson, me conta, quais são esses vilões aí que atrapalham esse nosso dia a dia de vida? Olha, um deles, assim, que eu já vou falar de cara, é o celular. Né? Você está ali trabalhando no celular do lado, cai uma notificação, a gente vai olhar. Porque o ser humano é curioso. Né? O ser humano é do ser humano, isso não é porque eu sou curioso. Eu sou, você é, todo ser humano é. Então, já é um dos vilões. Se você não colocar dentro do planejamento, por exemplo, o seu horário de fazer leitura de e-mail, seu horário de olhar redes sociais, isso tudo vai impactar. Né? E aí, daqui a pouco, quando você vê, você deixa de cumprir um planejamento que era prioridade, por exemplo, para fazer, que amanhã isso passa a ser, quase toda a sua agenda passa a ser urgente. Então, redes sociais, WhatsApp, descansos fora de hora, né? Você deixar o seu trabalho aqui para abraçar uma outra oportunidade ali do lado. Então, tudo isso resumindo tudo, é foco. Ou seja, você precisa ter foco naquilo que você está fazendo para evitar esses prejuízos da produtividade, para você deixar de abraçar esses vilões. Eu acho que o principal são esses. Tem vários outros, mas os principais são esses. Quem quer complementar esse tema? Maravilha. Vai, Luísa. Desculpa, Maria. Não, vai. O
O que eu acredito que seja muito importante da fala do Edson, que me veio aí, sim, uma vontade de comentar, é sobre o senso de urgência, né? A gente fica olhando as notificações, a gente fica atento ao que está acontecendo o tempo inteiro, e isso gera uma grande sensação de urgência, de que tudo é para ontem, de que tudo é muito importante, de que tudo tem um alto impacto, de que tudo é fundamental de ser feito no aqui e no agora. Então, muitas vezes, não sei se às vezes já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente escuta o celular tocando sem ele estar tocando, às vezes a gente sente, quem às vezes usa os relógios que às vezes vibram, a gente sente vibrar sem estar nem com o relógio no braço, não sei com quem isso acontece, entendeu? Às vezes deve ser algum probleminha que as pessoas têm. Particularmente falando, né, Luísa? Nossa, então, gente, eu tirei todas as notificações, entendeu? Talvez isso ajude vocês. Deixei as notificações realmente só as necessárias, por quê? Pegando ainda o gancho do que o Edson deixou. Se eu tenho horário para checar o WhatsApp, se eu tenho horário para checar o e-mail, se eu tenho horário para checar o Instagram, se eu tenho horário para checar ligações, então eu não preciso ficar conectado o tempo inteiro. Nada mais é tão urgente. Por quê? Porque eu tenho um tempo para fazer tudo isso e várias vezes ao dia eu faço isso, mas de uma maneira concentrada. Então, esse senso de urgência, o Edson começou a contar, eu fiquei com vontade de compartilhar essa ideia da urgência, também essa minha experiência, porque eu já passei por isso de verdade, de começar a achar que as coisas estavam tocando, que as coisas estavam ali tremendo e não tinha nada, entendeu? Era só o meu excesso de conectividade o tempo inteiro. Atividade Deixa eu paranormal. só falar uma coisa que eu esqueci rapidamente. A agenda, gente, também é um vilão, porque não basta ter agenda, a sua agenda tem que estar organizada, né? Ela tem que estar sincronizada, senão ela te passa uma rasteira o tempo todo. Soraya, você tinha levantado a mão, por favor. Eu quero compartilhar uma estratégia de uma colega. Nessa maluquice que a gente vive desse imediatismo, né? Ela não atende nenhuma ligação de nenhum cliente de primeira. E aí eu vi ela fazendo isso, ela podia atender, eu falei assim, mas por que você está fazendo isso? Eu sei que esse cliente dela era um cliente super importante, cliente grande. Ela falou assim, eu não atendo e se eu puder atender depois de 15 minutos, é nesse momento que eu vou retornar. Porque eu percebi que desse jeito, aquelas questões que eram imediatistas e não eram necessariamente importantes que ela resolvesse, elas eram resolvidas nesse espaço de tempo, de 15 minutos a meia hora. Então, a estratégia dela ela não atende nenhum cliente na primeira ligação. Se o cliente insistir na ligação ou mandar um WhatsApp, ela retorna o quanto antes, senão ela espera passar 15 minutos a meia hora para fazer o contato. Eu achei curioso, mas eu vi que funcionava. Quando ela ligou perto de mim, depois ele falou assim, não, é que eu estava com uma dúvida, mas eu já resolvi. E são coisas bobas que a gente não se dá conta de que realmente esse imediatismo toma conta do nosso dia a dia e o cliente, às vezes, fica até um pouquinho mal acostumado, porque ele espera que você esteja pronto para ele a todo tempo, quando não é necessariamente que era possível. Então, eu quis compartilhar porque eu achei curioso, eu achei efetivo de alguma forma, então podemos ajustar se for o caso. Eu acho interessante, né, do ponto de vista da pessoa realmente ser audaciosa de fazer isso, mas optaria por uma comunicação mais assertiva sobre o risco de perder um cliente importante, e eu acho que a gente treinar a nossa comunicação é importante nesse sentido. Quer falar, Mário? Quer falar, Soraya? Eu concordo com a comunicação assertiva, mas eu também acho que o viés do cliente que você doutrina, e ele não caminha junto com você, ele existe. Aí eu até iria para um caminho até pior. Se eu doutrino, imponho, eu crio toda uma rotina e ele não está comigo, eu demito o cliente. Mas ali naquele caso específico foi curioso, porque eu percebi, apesar de já ter percebido no meu dia a dia desse imediatismo, o quanto isso é verdade. Às vezes a gente está com uma pressa e aquilo dali se soluciona. Ela tem os critérios dela, talvez eu não tenha sido também tão feliz na hora de compartilhar, né? Mas o que eu percebi foi isso mesmo. Então, eu continuo achando interessante. Ainda não fiz, mas quem sabe, pode ser que eu faça também. Mário, por favor. Não, quando o Edson comentou pela primeira vez, né, eu estava quietinho aqui porque eu vesti a carapuça, mas depois a Luísa deu o exemplo aí, eu relaxei, que é exatamente isso. Eu também tirei todas as notificações, assim, aquilo roubava um tempo absurdo.
Então, eu tirei todas as notificações. E eu tenho disciplina para isso. E vou mais. Aí entra um outro aspecto, que é um aspecto... Eu fui ex-auditor, né, no começo de carreira, eu trabalhei como auditor, que é de desconfiança, e agora, com esse risco, eu saio todo... Minhas filhas não acreditam, tenho 2 filhas, uma de 26, uma de 25, elas acham um absurdo isso. Mas eu, toda vez que paro de usar o aplicativo, eu saio, eu desconecto. O Instagram, toda vez que eu tenho que digitar senha. Segurança, por quê? Porque se alguém entrar no meu celular, ainda vai ter que quebrar a senha do celular, vai ter que quebrar a senha do Insta para entrar no Insta, idem para o LinkedIn, idem para o Facebook. Primeiro, para segurança. Por outro, é o seguinte, para eu não ficar tentado, porque toda vez que eu tenho que digitar a senha, tá de novo, não, deixa para ver depois. Então, isso também tem uma mensagem também subliminar aqui, que é, além dessa disciplina, eu tenho horas para isso, então eu não sou notificado, não fica pitando, entrando lá para eu ver, eu vou e checo as informações, e para, no caso de mídia social, que é mais criativo, até uso a mídia social no caso da consultoria, mas aí tem mais horário ainda, por eu ter que digitar a senha tudo de novo, ter que entrar, dar um certo trabalhinho, eu fico mais regrado ao horário dedicado a isso, e isso me rouba menos tempo. Então, são algumas técnicas também que, para mim, funcionam, talvez não funcionem para outros. Boa, eu acho que é muito nessa linha de você descobrir também o que funciona bem para você, né? Luísa, por favor. Exatamente. Mário, gostei da dica de tirar as senhas. Eu acho que pode ser um próximo passo. Aí, a hora que a gente percebe que a gente está exagerando, vou guardar essa anotação. E um ponto importante que eu acredito da fala aí da Soraya diz respeito justamente a gente entender que a gente tem que viver a nossa agenda, né? Essa pergunta começou sobre quais são os vilões do tempo e da produtividade. E eu acho que um dos vilões é justamente, principalmente na advocacia, a gente viver muito o tempo do outro, o tempo do cliente, o tempo do escritório como um todo, o tempo do judiciário. Sim, uma audiência foi marcada, não dá para você falar, olha, excelentíssimo doutor, não, entendeu? Você vai ter que ir, não vai ter jeito. Só que em relação a outras coisas, como, por exemplo, a educação do cliente, a educação da equipe, certo? Muitas vezes a gente tem uma equipe que é boa, mas tecnicamente, mas que em termos de comportamento, ela acaba sendo uma equipe que rouba o tempo, porque o tempo inteiro tem alguém ali pedindo uma ajuda ou alguma coisa. Então, de repente, você criar um momento para os estagiários. É o seguinte, vocês têm dúvida? É de tal a tal horário de manhã e de tal a tal horário à tarde. Passou disso, infelizmente, vocês vão segurar um pouquinho a dúvida, porque eu tenho outras coisas para fazer. Porque senão, realmente, você para de ser proativa dentro da sua agenda e se torna extremamente reativa. E toda vez que a gente está reagindo a algo, né, como a gente sabe, a gente está dando o poder da ação a esse algo, a esse alguém. E aí não tem jeito, não tem como você ser produtiva, não tem como você ter uma boa entrega se você está reagindo ao invés de agir. Então, eu particularmente entendo os receios de que é preciso ter cuidado, mas eu sou muito a favor, de fato, da gente educar não só o cliente, mas a equipe, educar os sócios, educar o sistema como um todo, porque isso também passa por nos educarmos, né? Isso também passa por a gente entender as nossas prioridades. Show de bola o que você fala, Luísa, e concordo plenamente, até porque se a gente não tem agenda, a gente é a agenda do outro, né? E eu acho que começa mesmo na nossa ação, até porque o ser humano, ele aprende por observação, ele aprende pelo exemplo. Então, o que acontece? Eu quero que o meu cliente não, digamos, não me interrompa ou vice-versa, mas eu sou o primeiro a fazer isso, ou a minha equipe, né? Eu quero que os meus colaboradores não me interrompam, mas eu sou o primeiro a não respeitar também o espaço deles. Então, eu acho que isso é importante, né? E nós, seres humanos, somos dotados dessa possibilidade da gente falar, de se comunicar, de fazer essa troca, e é aquilo que a Soraya falou, né? Naturalmente, se você tenta, se você educa, se você conversa, 1, 2, 3, 4, 5, e aquilo está te dando muito mais... trazendo para você essa desorganização, você está perdendo tempo, você está perdendo a tua paz, né, de espírito, você não está conseguindo lidar, às vezes, né, tem clientes que são tóxicos, né? Você precisa realmente rever isso daí, mas definitivamente, quando a gente fala sobre tempo, tudo começa pela gente. Gente, vocês querem complementar mais alguma coisa nesse aspecto dos vilões? Senão eu vou passar aqui para as palavras e considerações finais de cada um de vocês. Alguém quer falar ainda sobre os vilões? Não mais? Perfeito. Então, vou abrir aqui as considerações finais, seguindo a nossa ordem de continuidade. Soraya,
por favor, aí, fale aí traga para a gente aí essas contribuições para a gente ir encerrando. Bom, acredito que a palavra de ordem de hoje é a transformação voltada ao próprio olhar, né? Você tem que olhar para si mesmo, para você entender o que você precisa fazer, o que você precisa adequar. Não tem receita de bolo. A gente pode aprender aí com observação, como a própria Olivia reforçou agora no final, mas a gente precisa entender o que funciona para a gente. Então, se você conseguir fazer isso sozinho, ótimo. Se precisar de ajuda de colegas, de profissionais nesse sentido também, não hesite em buscar essas informações, porque só assim a gente cresce. Todo mundo aqui, eu acredito que quem está aqui se ajuda e ajuda outras pessoas, porque a gente entende que essa reciprocidade é importante. Coloco aqui à disposição para quem tiver interesse aí em tirar alguma dúvida ou quiser trazer alguma colaboração no meu Instagram, que é o Soraya com Y_Salomão, é o melhor canal para falar comigo, pode me enviar direct. E mais uma vez agradeço, em especial a Maria Olívia e a Luísa por terem vindo fazer esse convite aí, que foi... Eu fiquei lisonjeada, a OAB São Paulo e a comissão de vocês por estar promovendo esse tipo de evento, porque aqui está todo mundo construindo junto para a gente ter a certeza que ninguém sabe de tudo e ninguém é o único a saber das coisas, né? Então, muito obrigada e contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada, Soraya. Queria passar a palavra aqui na nossa ordem para o Mário Ezequiel. Bom, acho que a primeira fala aqui é, de fato, agradecimento. Assim, agradecer a vocês pela generosidade de a gente trocar essas informações, a gente compartilhar isso, em especial a Olívia e a Luísa pelo convite, a OAB por organizar isso, incentivar e fomentar essas discussões. Eu acho que esse é um canal que a gente aprendeu a usar com a Covid, eu acho que ele veio para ficar, ele é extremamente acessível, né? Você precisa muito pouco para isso, precisa de um sinal e um equipamento para você conectar, então você consegue pulverizar ensinamentos, assim, e aí o ensinamento é isso, 2 horas, 1 hora, aquilo que a gente pode compartilhar, ele é muito rico, não há necessidade do treinamento formal, aquelas 4 horas, 5 horas, enfim, de uma graduação, de uma pós. Isso é importante também, não estou menosprezando, mas isso aqui também ajuda muito. Então, assim, uma gratidão em relação a isso. Eu acho que, talvez, o que eu gostaria de deixar é que, cada vez mais, a gente falou bem isso aqui, a gente está muito longe de dominar os conhecimentos. Então, ter a humildade de saber que eu preciso, sim, independente de onde eu esteja, do meu nível e qual a posição que eu ocupe, de apoio para um monte de coisa. Então, no caso do advogado, muitas vezes, que ele é treinado para ser advogado, e aqui não vou entrar no caso, mas tem uma série de críticas ao ensinamento, porque eu acho que falta uma série de outras matérias que eu acho que deveria ter no currículo do advogado, e não tem, mas eu falo isso há 20 anos, dei aula na GV, um monte de coisa. Mas, enfim, não é o momento para falar isso. Mas é que eu sou treinado para isso e eu tenho deficiências em outras coisas. Então, ter humildade que talvez eu preciso, sim, de ajuda de outros profissionais para me ajudar a ser produtivo, me ajudar, eventualmente, a organizar uma agenda, me ajudar, de repente, a não ser, digamos, ter autossabotagem, enfim, tudo aquilo que a gente falou. Este que é o primeiro ponto. Eu sempre falo assim, Mário, sou economista. Eu posso fazer um contrato de compra e venda simples, mas procura um advogado, Mário. Não faça, porque vai ficar ruim. Você não sabe fazer isso. Advogado, você é um bom advogado, mas você não sabe de tudo. Então, não se preocupe em buscar apoio a isso. Então, porque existem ferramentas que vão auxiliar, inclusive, para que você possa exercer o trabalho do direito com maior produtividade e com maior eficiência. Mais uma vez, obrigado aí a vocês por me ajudarem aqui e compartilharem comigo a sabedoria de vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Sou fã, viu? Luísa. Bom, pegando aí a palavra, né, transformação que a Soraya trouxe, a palavra humildade que o Mário trouxe, por assim dizer, a humildade em aprender, eu diria que a minha última palavra... A Luísa deu uma cortadinha. Luísa, a sua última palavra foi cortada. Então, por favor, fale de novo. A última palavra... Foi bem ela cortada.
Vamos falar sobre se permitir. Então, aproveitando aí o gancho da Soraya e o gancho do Mário, se permitam se transformar, se permitam aprender, se permitam a humildade de realmente poder realizar trocas positivas com outras pessoas e se desenvolver. Gostaria ainda de agradecer, certo, os nossos debatedores hoje, o Edson, a Soraya, o Mário. Vocês com certeza nos fizeram muito felizes por estar aqui. A gente realmente escolheu esse time porque a gente tinha certeza que a gente ia aprender muito com vocês. Então, muito obrigada por terem aceito. Gostaria ainda de agradecer Maria Olívia, minha parceira, certo? Minha presidente, muito obrigada. Parabéns pela garra sempre, por conduzir tão bem a nossa comissão. Gostaria ainda de agradecer a toda a equipe da Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Sem eles, nós não estaríamos aqui nunca, a gente sempre fala isso, eles são incríveis, desde as artes que vocês recebem, até mesmo estarmos aqui agora, então muito obrigada. E gostaria ainda de agradecer também o Dr. Caio, o Dr. Ricardo, nosso presidente, nosso vice-presidente, por todo o apoio sempre dedicado à comissão e a todas as comissões e a todo o trabalho desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. Muito obrigada e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Arrasou. Edson, por favor. Gente, eu começo com gratidão, né? Gratidão por passar esse tempo aqui que voa, né? Com vocês, né? Aprender, ouvir tanta experiência que vocês nos trouxeram aqui. E gostaria também de ressignificar duas coisas aqui. Primeiro, que a gente falou muito de disciplina, e a Olívia muito bem, inclusive, já mencionou isso, né? Que disciplina está muito ligada a castigo, a uma cultura que a gente tinha lá atrás. Esqueça isso, ressignifica isso. Disciplina é bom, disciplina traz produtividade e disciplina vai fazer você chegar ao seu propósito, tá? Da mesma forma como eu falo de trabalho, né? Quando a gente fala de trabalho, a palavra trabalho ela tem origem no tripálio, que é tortura. Então, trabalho é tortura. Então, não pensa no trabalho, pensa no seu propósito. Faça sempre entrega mais do que aquilo que você prometer, porque isso vai gerar legado, isso vai te trazer satisfação, e isso é maravilhoso. E quero deixar aqui para pensamento, para todos que estão participando aí, para pensar um pouquinho sobre a geração holocrata, né? A gente vai começar a ser remunerado por projetos aí pela frente. Então, a holocracia, ela vem com força e vai mudar a forma da gente ser remunerado. Isso é extremamente importante. E me disponibilizar, estou à disposição de todos, né? No meu Instagram, acho que é a forma mais fácil de falar comigo, né? Que é @dr, né? de doutor.edsonqueiroz. Mais uma vez, obrigado. Tenho muito orgulho de fazer parte da comissão de coaching jurídico. Sempre estou encontrando a Olívia aí, porque ela não para, ela está em todos os lugares, né? E a gente se toma aí de vez em quando. Gente, gratidão, muito obrigado. Obrigado à assessoria técnica aí da UAB, né? Que nos auxiliou. E obrigado a todos aí também que nos acompanhou até agora, né? Ouvindo aí os nossos debates. Gratidão. Gente, obrigada a todos os participantes que estão aqui com a gente, prestigiando esse evento, aprendendo sobre essa questão da produtividade, que é um tema que me traz um pouquinho de preocupação. Produtividade de tempo está totalmente alinhado com essa questão das emoções. A ansiedade é um problema que a gente vem sofrendo de uma forma cada vez mais grave, especialmente por essa questão desse excesso de informações que a gente tem, e aí traz o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. A gente precisa aprender a viver o nosso JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é a alegria de ficar de fora. E de que forma? Não é se alienando, é escolhendo aquilo que a gente vai dedicar o nosso tempo e se afastando daquilo que não faz sentido. Não tem como a gente saber de tudo. O mundo de hoje é dividido naquilo que
a gente tem conhecimento, que a gente sabe que a gente sabe, naquilo que a gente sabe que a gente não sabe, muitas vezes tem uma necessidade de aprender de uma forma criteriosa, de acordo com as nossas prioridades e necessidades. Aquilo que a gente não sabe que a gente sabe, talvez a gente cruze com isso no caminho, e aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe, que é a grande massa de conhecimento que vem sendo produzido pela humanidade. Então, por conta disso, a gente precisa selecionar onde a gente vai colocar o nosso tempo. Muito bem dito aqui por todos os nossos debatedores, né, que produtividade não é trabalhar mais, é você trabalhar melhor, né, você ter mais foco, é você saber colocar o seu tempo de uma forma mais clara, mas também tendo aí os vários aspectos da sua vida o mais equilibrados possível, dentro do equilíbrio que você precisa para si, dentro daquilo que faz sentido para você. Isso é individual. Temos quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, cada um com a sua digital, com a sua maneira de ser. E a gente precisa descobrir a nossa. Quero agradecer demais aos palestrantes, aos debatedores, né? Aqui hoje não é palestrante, é debatedor, pela participação, por aceitar o nosso convite. Mais uma vez, vou na ordem. Soraya, obrigada por estar aqui com a gente, abrilhantando a nossa noite. Mário, muito obrigada. Já fiz várias trocas, a gente já se conhece aí muito do mercado. Você sabe que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, por tanto quanto você agrega valor, pelo teu conhecimento, pela experiência, que não é pouco, e definitivamente traz muito, né, para o mercado. Luísa, pela parceria, por estar comigo na comissão, por realmente ser uma profissional tão dedicada, que vem agregando demais valor, contribuindo com conhecimento aí, e um conhecimento de alta qualidade. Edson, obrigada também pelo seu trabalho, por estar junto com a gente na comissão, agregando aqui valor também nesse debate, não é nessa troca, como você mesmo tem dito, temos nos encontrado por aí, né? E aí a OAB também, ao presidente Caio, ao Ricardo, Alexandre Rolo, a todos, e não por último, mas assim, o mais importante de todos, essa turma da OAB, que ajuda a gente de uma forma tão generosa a fazer tudo isso acontecer. É uma equipe fantástica, realmente, assim, que está ao nosso lado. E já que todos aqui passaram o Instagram, a Comissão de Coaching Jurídico tem um Instagram na OAB, que é tem um Instagram que é OAB São Paulo _coaching jurídico, e lá a gente também sempre traz eventos, lives falando sobre esses temas que são necessários para a advocacia. Então, aqueles que querem acompanhar o trabalho da comissão, a gente está por lá, façam parte, venham participar, e é isso. Então, encerrando aqui os trabalhos, eu agradeço muito a vocês e deixo uma frase final, que eu sou apaixonada por essa frase do Milor Fernandes, que fala que quem mata a tempo não é assassino, é suicida. Então, gente, obrigada, uma boa noite a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.